Olá, eu estou aqui com a Adelita Monteiro, que agora é pré-candidata a deputada federal pelo Ceará, no PSOL. E essa é uma entrevista gravada, então estou dando boa noite aqui, mas a gente está gravando às 16 horas. Tudo bem, Adelita? Obrigada pelo seu tempo aqui na TV 247. Tudo bem, Gisele? Obrigada a vocês e boa noite, apesar da gente estar aqui na luz do sol do Ceará, viu? Boa noite para a comunidade que está ouvindo à noite. A Adelita, ela era candidata ao governo do estado do Ceará pelo PSOL, né, era pré-candidata, abriu mão da sua candidatura para apoiar o candidato do PT, o Eumano Freitas, né, então entrou na coligação, uma aliança aí entre PSOL e PT, e agora, portanto, é pré-candidata a deputada federal. Delita, eu queria começar com uma pergunta sobre esse novo cenário, né? Como é que se deu esse diálogo, como é que foi a aliança? Daqui a pouquinho, às 18 horas, na verdade, quando a gente tiver transmitido essa entrevista já terá ocorrido, será a oficialização de tudo isso, né? Com a convenção do PSOL. Então, como é que vocês chegaram a esse acordo? Por que você retirou sua pré-candidatura? Então, Gisele, todo mundo que está assistindo a gente, povo bom aí da 247, aqui no Ceará, nós vivenciamos uma das maiores reviravoltas políticas do país. Nós temos aqui uma aliança, existe uma aliança entre PT e PDT que já dura 16 anos, e tudo foi conformado numa lógica de que essa aliança seria mantida. E nós do PSOL, eu tenho muito orgulho de dizer que estive na batalha para que a gente conseguisse compor a aliança com o presidente Lula e o PT já no primeiro turno, porque a gente precisa derrotar esse povo logo de primeira. E nós vínhamos nesse debate há muito tempo e no Ceará corríamos o risco de não ter um palanque de governo para o presidente Lula, Gisele. E isso nos preocupou. Nós estávamos construindo um programa de governo popular muito potente, ouvindo as pessoas como nunca foi feito, tanto através de um site que a gente colocou, como vários seminários vivos, onde a gente ouvia a população junto com os nossos técnicos para desenvolver um programa de governo com muita base na realidade das pessoas. E a pré-campanha estava muito boa, indo muito bem, uma pré-campanha muito potente e encantadora. A questão é que houve uma ruptura aqui entre PT e PDT. O PDT descumpriu um acordo político e retirou a governadora Isolda da sua possibilidade de reeleição, numa atitude muito misógina, e que fez com que essa aliança fosse rompida. A partir desse momento, o PT define por lançar uma candidatura própria, que é a candidatura do Eumano de Freitas, aqui no estado do Ceará. Ou seja, esse palanque do Lula ganha muita potência. Né? A gente passa a ter a possibilidade de ter um grande palanque para o presidente Lula aqui no estado do Ceará e em um cenário muito delicado, porque hoje nós temos à frente das pesquisas aqui no estado um candidato bolsonarista. E eu costumo dizer que o Wagner é um bolsonarista muito perigoso por ser um bolsonarista dissimulado. Ele finge que não é, dependendo do contexto. E agora, com o lançamento, hoje ele está no União Brasil. E ele já começou a dizer que o palanque nacional dele é um palanque amplo, que ele não tem candidato absoluto à presidência, porque aqui no meu país, Ceará, bolsonarista não se cria. E o Wagner vai ser um candidato bolsonarista que vai tentar enganar o povo cearense. Nós temos essa situação delicada e temos outro bloco de governo comandado pelo Ciro Gomes, que também vai ser enfrentado nesse processo. Ouvimos muito atentamente os movimentos sociais, as comunidades, sociedade civil organizada, artistas intelectuais. Inclusive, foi lançada uma nota de apelo à unidade para o nosso partido, para a rede que está conosco federada, para o PT, para o PCdoB, para toda essa frente que está sendo construída na esperança da gente conseguir ganhar lá com o presidente Lula e também aqui no Ceará. E depois de muito debate, inclusive tive reuniões com o presidente Lula, falei muito com o Eumano, Camilo, Luiziane Lins, foi assim, muito dialogado, muita escuta. Nós viemos para o diretório e o diretório, ele colocou, a princípio, uma situação que me deixou muito confortável, que foi de dar para mim, enquanto pré-candidata, mulher que esteve à frente desse processo,
a prerrogativa de indicar um caminho. E eu não tinha dúvidas de que caminho nós devíamos seguir, apesar de ser difícil, porque abrir mão desse espaço político para nós mulheres não é um processo fácil, é um processo dificílimo, principalmente para mim. Eu sou uma mulher de periferia, artesã, né? E a gente estava fazendo uma campanha muito, muito importante sobre a participação do povo, né, na política. Porém, nenhum projeto pessoal pode ficar acima do bem do povo cearense, do povo brasileiro. E a gente percebeu que era hora de integrar, e com potência integrar esse movimento de unidade que a gente prega nacionalmente e que chegou o momento da gente executar aqui no estado do Ceará. Então, a minha indicação foi que nós retirássemos as nossas candidaturas majoritárias. E éramos 3 candidaturas muito valiosas. A minha candidatura a governo, a candidatura a vice-governadora da Juliana. A Juliana é uma mulher militante, é uma menina que assim, tem um trabalho de uma vida toda por inclusão, porque ela é pessoa com deficiência e é uma das pessoas mais potentes que eu encontrei nos meus últimos anos de ativismo no interior do estado, mulher preta da periferia lá no interior, e era nossa vice. Nós também tínhamos Paula Nassé, uma liderança indígena muito potente, com uma luta extremamente relevante no território dele e porta-voz da causa e dos movimentos indígenas, o que é fundamental para os momentos que a gente está vivendo. Só que na nossa análise, infelizmente, era o momento de nós retirarmos essas pré-candidaturas majoritárias para que a gente pudesse compor uma coligação e fortalecer a coligação com o Elmano, com o Lula, com o Camilo, apesar, viu, Gisele, e todo mundo que está nos escutando, das nossas diferenças não terem desaparecido. Nós temos diferenças com a condução de governo do governador Camilo, da governadora Isolda, do próprio Elmano como líder, mas a gente acredita que esse é o momento de todo mundo se juntar para reconstruir um projeto de país mais à esquerda. E foi essa a definição amplamente vitoriosa no Diretório Estadual do PSOL. Então, as pré-candidaturas foram retiradas para que a gente pudesse se coligar a essa frente ampla junto com o Elmano e o Lula para governar o Brasil e o Ceará. Que está simbolizada aí nessa foto que eu estou compartilhando agora na tela, a Adelita com o Camilo Santana, candidato e líder disparado nas pesquisas, candidato ao Senado, né? Dá para se dizer praticamente que ele está eleito. Lula, ao lado da Adelita, e o Eumano Freitas, o candidato agora ao governo do Ceará pelo PT. Como é que ficou, Adelita, esse climão aí depois do rompimento entre PT e PDT, uma aliança que era muito longa, de mais de uma década, mas que agora enfrentou uma imposição pessoal do Ciro Gomes, que foi, inclusive, contra os próprios irmãos, né? Como é que ficou isso? A governadora atual, a Isolda, né, tinha um apoio maciço das lideranças de esquerda, das lideranças do PT, e o Ciro disse que não seria ela, né? Tem alguma história de bastidor aí? Como é que ficou essa tensão? Olha, aqui foi como eu coloquei no início, foi uma grande surpresa para nós, porque esses irmãos não brigam, mas dessa vez eles brigaram. Eu não vou ser aqui leviana para ficar comentando sobre fatos que eu não tenho muita propriedade, mas o que se sabe é que essa aliança foi rompida, e foi rompida de uma maneira muito abrupta, por uma condução extremamente autoritária por parte do Ciro. Isso não nos surpreende, haja visto o tipo de campanha que o Ciro está fazendo nacionalmente, que eu diria que chega a ser irresponsável. Eu comecei dizendo que estava equivocada, mas hoje eu analiso que é uma condução irresponsável, onde ele tenta entrar no eleitorado da direita, fazendo o absurdo de dizer que o Lula e o Bolsonaro são faces da mesma moeda, equiparando os dois, tentando enganar as pessoas, dizendo que se trata das mesmas situações, quando não é verdade. Ele trouxe essa disputa nacionalizada aqui para o Ceará, queria garantir um palanque único para ele, não queria de jeito nenhum que essa aliança, que é uma aliança multipartidária, e que tem partido como o PT, como uma grande potência dentro dela, que tem um candidato que é o Lula, né, o líder das pesquisas, principalmente aqui no Ceará, e ele queria simplesmente desfazer qualquer possibilidade dessa aliança também dar palanque para o Lula.
E parece que foi esse o pivô que fez com que ele fizesse esse movimento completamente inaceitável de não colocar a Isolda como a futura governadora do Ceará com seu direito à reeleição, que geralmente é garantido às candidaturas masculinas, né, Gisele? Mas quando é uma mulher, parece que não é bem assim. Quando é um homem, eles naturalizam. É natural que o vice se torne o próximo governador. A próxima governadora é diferente. Aí eles acham que não serve. E foi um processo muito misógino. A gente ouvia coisas do tipo, mas será que ela tem qualidade para enfrentar? Será que ela tem capacidade para conduzir? Isso que nós mulheres, infelizmente, sabemos como é, mas que a gente precisa lutar para parar. Mas o que se percebe é que há uma ruptura efetiva entre eles, tanto que o governador Cid Gomes não está na campanha de Roberto Cláudio. Chegou aí a fofoca, né? O momento fofoca, Gisele. Opa, é isso que eu queria. Não, nem gosto de fofoca mesmo. Imagina. Né? Houve uma pesquisa agora e o PDT entrou na justiça para que o nome do Cid fosse agregado ao nome do Roberto Cláudio. E o Ivo Gomes, o outro irmão, o terceiro, foi para o Twitter dizer que era muito engraçado que na hora de levar em consideração a opinião do Cid para saber quem ia suceder, né, o Camilo, ninguém quis saber, mas agora queriam atrelar o nome quando ele não estava na campanha do Roberto Cláudio. Disse abertamente que Cid Gomes não está na campanha de Roberto Cláudio. Então, eu acho que aqui nós temos, sim, um cenário muito promissor para que a gente veja o PT, a esquerda governando, e nós tivemos uma conversa maravilhosa com o Elmano, que nos garantiu a abertura para que a gente pudesse fazer um debate programático, para que as questões muito fundamentais do nosso programa, que é o combate à fome, com a criação de uma renda mínima, uma secretaria de mulheres, para que a gente possa enfrentar com políticas públicas duradouras a violência, né, que é tão evidente aqui no Estado, que isso tudo poderia ser incorporado no programa. E eu acho que nós temos, sim, chance de fazer um grande movimento que vai mudar a história do Ceará, junto com esse movimento que a gente já está fazendo para mudar a história do Brasil. Muito bom. Ó, só para trazer o cenário aqui para o pessoal, página aqui do jornal O Povo, do Ceará, né? Pesquisa IPESP no Ceará. O Lula tem 55%, Bolsonaro 20% e o Ciro 11%. É a primeira vez que o Ciro vai perder no estado do Ceará. Ele está muito atrás do Bolsonaro. E não é à toa, né? Esse comportamento que ele tem nacionalmente se reflete também entre os eleitores dele próprio. E o que você retratou aqui é uma briga de família em praça pública, né? Eles discutindo publicamente. Assim. É realmente um negócio inédito isso que está acontecendo na campanha do Ciro Gomes. Ele está isolado, né? Completamente isolado. Hoje lançou o nome que vai ser candidata a vice na chapa dele, que é do PDT. Então, enfim, não conseguiu nenhuma aliança. Adeli, está falando do cenário ao governo do Estado, né? Pesquisas aí. O capitão Wagner, o bolsonarista, está liderando com 35%, né? A última pesquisa real, Time Big Data. E o Roberto Cláudio, do PDT, que você acabou de descrever, está em segundo, com 26% nessa pesquisa. Porém, o Eumano Freitas, que foi anunciado apenas em 30 de julho, portanto, há uma semana, está com 20%, né? Tem o nome atrelado ao Lula e vai apresentando um bom desempenho para empatar ali com o segundo colocado, né? Está praticamente empatado com o Roberto Cláudio. Como é que você vê esse cenário? E aí, vocês têm duas oposições fortes, né, para enfrentar a chapa PSOL-PT agora. E como é que vai ser esse enfrentamento, principalmente em relação ao capitão Wagner? Não, sem dúvida, a nossa maior batalha é contra o fascismo aqui no estado do Ceará. Nós precisamos e vamos ter que ser muito hábeis e trabalhar muito para garantir que a candidatura do Wagner não engane o povo cearense, porque ele está fazendo coisas do tipo ir para o interior do estado, usar o slogan para o Brasil ser feliz de novo. Ele está tentando se desvincular do Bolsonaro, porque aqui o Bolsonaro está cada vez mais enfraquecido. Quando o Bolsonaro veio fazer aquelas motociatas que deviam ser proibidas, nessa hora, sabe, Gisele, que eu tenho dó de não ser governadora, porque eu ia lá prender o cabo andando sem capacete. ia dar B.O. Levar algemado, né?
ia dar BO. Daí, assim, quando ele veio para cá, veio para a Marcha para Jesus, que é um dos nomes mais equivocados que existe, porque você olha para o palanque, é um bando de satanás junto, mas eles ficam lá se aproveitando da fé das pessoas e falando em Jesus. Primeiro que o Wagner não vai para a motociata. Não vai. No palanque da Marcha para Jesus, ele fica bem longe do Bolsonaro, bem longe. E só se cumprimentam rapidamente, e o Wagner não posta nada nas redes dele referente ao encontro com o genocídio. Então ele não apoia publicamente o Bolsonaro. Ele já apoiou quando o Bolsonaro estava bem nas pesquisas. Mas agora que ele está caindo, ele está tentando desvincular o nome dele ao nome do Bolsonaro. E é um papel nosso, da esquerda, dos progressistas, das pessoas que têm consciência do que está acontecendo aqui no estado do Ceará, dizer para o povo cearense que ele já começa tentando nos enganar. Então, aqui vai ser essa a nossa missão absoluta. E nós também vamos precisar vencer esse grupo capitaneado pelo Ciro Gomes, né, com a candidatura do Roberto Cláudio. Não é uma disputa fácil. Aqui, como a gente costuma dizer, vai ser briga de cachorro grande. E nós vamos precisar estar muito coesos, com muita vontade, muita paixão, no meio da rua, nas redes sociais, disputando voto a voto, porque nós precisamos garantir a eleição do Lula no primeiro turno e a eleição de uma candidatura de esquerda aqui no estado do Ceará. Hoje, a gente tem essa chance com a candidatura do Elmano. E a gente precisa ir com gás para cima dessa unidade e depois a gente debate as nossas diferenças. Agora, eu acho que a gente está precisando pensar no avanço do fascismo que está acontecendo aqui no estado e focar nessa meta com prioridade. Agora, Adelita, para a vaga no Senado, tem uma situação aí no Ceará que lembra a do Rio de Janeiro, né? Você falou que o pessoal tinha a candidatura aí de 2 mulheres, você e a vice, e uma candidatura ao Senado nessa coligação, nessa chapa, que era de uma liderança indígena, o Paulo, que não retirou a sua candidatura até o momento, né? E a coligação do pessoal vai oficializar o apoio ao PT. Como é que fica essa situação se o Paulo não retirar a candidatura? Então, Gisele, olha, eu digo que foi com foi assim, com um ato de muita responsabilidade que nós retiramos essas candidaturas majoritárias, porque eram candidaturas extremamente potentes e necessárias para o cenário atual, né? Eu sou uma mulher, filha de uma agricultora e um motorista, criada na periferia de Fortaleza, do movimento comunitário, e eu adorava, fui a mais de 30 rádios, e eu adorava a surpresa dos entrevistadores quando eles entrevistavam uma trabalhadora artesã como pré-candidata a governo do estado. Se assustavam muito. E, ao mesmo tempo, houve uma grande adesão popular, muita gente se identificando, dizendo, olha, se ela é uma artesã, mãe, dona de casa, pode, eu também posso debater política. E isso estava sendo muito encantador para nós. Da mesma forma, a Juliana é uma militante, uma pessoa com deficiência que atua no interior do estado do Ceará. Você imagine como é, viu? Você ser pessoa com deficiência no estado do Ceará e no interior do estado, de uma potência absoluta. Quando nós fomos fazer um evento, inclusive o lançamento do Comitê Popular do Lula, lá estávamos toda a esquerda reunida no interior, e Juliana, quando fez a fala dela, todo mundo chorou, Gisele. Mulher é uma potência. Então, seríamos essas, governadora e vice-governadora, 2 mulheres de periferia. Juliana é negra, isso é uma coisa linda. E, para arrematar, o nosso candidato ao Senado, o Paulo Nassé, é um líder indígena da maior importância, que, inclusive, liderou um enfrentamento muito necessário ao território dele, que foi diretamente afetado por grandes obras, a água desse território sendo desviada para as grandes empresas e para os interesses industriais, como costuma ser, e seria uma chapa extremamente necessária para o momento histórico. A retirada da chapa como um todo foi por uma questão de responsabilidade política e maturidade, porque acaba que nós certamente estaríamos espremidos no meio dessas candidaturas com superestrutura, e o pior, os votos que nós conseguíssemos certamente seriam os votos da esquerda, os votos que sairiam da candidatura de esquerda, da candidatura petista, do Elmano, que, apesar das nossas diferenças,
é um advogado do MST, é um cara que vem também do movimento popular e tudo mais. Então, foi difícil para nós a retirada dessas chapas majoritárias. E aí, nós, eu e Juliana, compreendemos, e o Paulo teve uma outra compreensão. Ele acredita que nós não deveríamos retirar, né, o pessoal deveria manter essa chapa, ou manter pelo menos a pré-candidatura dele quanto senador, e recorreu nacionalmente, um conjunto de militantes e ativistas fizeram um recurso nacional para que mantivesse a vaga do Senado para o Paulo. E, inclusive, a Executiva Nacional acatou esse pedido e a gente tem que ver como vai ser o desdobramento jurídico disso, porque, infelizmente, o que tem nos colocado é que, como aqui a coligação tem senador e governador, nós não poderemos entrar nessa coligação. Nós não poderemos estar na campanha com toda a força e potência que nós precisaríamos estar, porque não basta só retirar, e no caso, inclusive, né, retirar as duas mulheres para candidata a governo. A gente precisava de um movimento mais forte na nossa compreensão, apesar de achar muito legítima também a compreensão do nosso pré-candidato ao Senado. Agora, para nós e para a direção partidária, que por ampla maioria definiu pela retirada das pré-candidaturas e pela coligação com essa frente para derrotar aqui o fascismo, o capitão Wagner, para nós foi um movimento que não foi um movimento fácil de fazer, mas um movimento necessário de maturidade política. Vamos ver como isso vai se desenrolar e a gente tem certeza que vai se desenrolar da melhor forma, porque o nosso horizonte não pode ser autoconstrução partidária, não pode ser projeto pessoal, tem que ser o melhor para o povo do Ceará e do Brasil. No caso do Rio, o desfecho foi hoje, né? A Executiva Nacional orientou para que o apoio ao Freixo do PSB seja mantido. Então, exato. Aguardar o desfecho no Ceará com base muito diálogo, né? Sim. Adelita, o Ceará é um dos estados que mais mata mulheres, né? Onde mais ocorre feminicídios. E é um estado que não registrou crescimento de mais mulheres eleitas na política, né? Você é a única pré-candidata a deputada federal entre 7 aí no Ceará. Os desafios são grandes, né? Tanto para a igualdade de gênero quanto para o combate à violência contra a mulher, né? Exatamente. Por isso, Gisele, que quando a gente foi conversar com o Mano, a gente colocou a importância de nós criarmos uma secretaria de mulheres no estado, porque hoje a pauta das mulheres está espremidinha em uma secretaria que envolve várias outras pautas importantes, direitos humanos, etc. e tal. Aqui no Ceará, como a gente infelizmente lidera, nós estamos entre os estados que mais assassinam mulheres, como você falou, e nós somos um estado que na última eleição nós elegemos menos mulheres. Não foram mais mulheres, foram menos mulheres. E nós precisamos de políticas públicas condizentes com a nossa realidade. E elas precisam ser muito afetivas, duradouras, que vão desde a educação escolar até a condição das mulheres terem autonomia financeira, sabe? Nós precisamos garantir proteção às mulheres vítimas de violência de todos os tipos, não só a violência física, e precisamos ter isso como prioridade de um governo para que esse quadro de gênero aqui no Ceará mude. É com certeza uma das nossas pautas. E é isso, ser mulher na política é algo muito difícil. E sobre esse último imbróglio aqui no estado do Ceará, e eu até comecei a nossa conversa mais informal dizendo como era difícil ser mulher fazendo política, eu tive a oportunidade e a honra de orientar a direção do meu partido, o que já não é muito comum, ver mulheres nessas posições dentro dos partidos, dos espaços de poder, e nós conseguimos aprovar em ampla maioria a retirada das nossas candidaturas majoritárias. E quem não ficou satisfeito com isso, disse que foi uma decisão truculenta, sendo que nós tínhamos ampla maioria. Na resolução nacional que desfaz o que foi colocado aqui no diretório, foi por um voto. Foi por um voto que ganhou. Mas ninguém falou em truculência. Parece que nós, mulheres, quando a gente está nesses espaços, quando somos nós que estamos capitaneando essas decisões, aí tudo é autoritarismo, tudo é violência, tudo é truculência. Existe um caminho longo aí para a gente trilhar, mas nós já estivemos mais longe e eu tenho certeza
que a gente só vai sossegar quando essa igualdade de gênero acontecer, e ela vem pelas nossas mãos. Então, é ir para cima, ir para a luta, meter o pé na porta e ocupar o espaço que é nosso. Não, com certeza. E esses relatos que você faz são episódios que não tem comprovação, né? Então, são aqueles machismos que vai ficar a sua voz contra a de outra pessoa ou de outras pessoas, e essas pessoas vão dizer que jamais é machismo, então fica numa zona cinzenta. Adelita, queria te fazer uma pergunta de encerramento aqui sobre o cenário nacional, né? É interessante que você pontuava mais ou menos 1%, né? Você estava 1, não sei se chegou a 2, mas as últimas pesquisas que eu vi você estava com 1%, abriu mão da sua candidatura para apoiar a candidatura do PT. No cenário nacional, a gente viu ontem o André Janones abrir mão da sua candidatura para apoiar o Lula e vem agregando, né? É interessante que esse personagem vai sendo conhecido pelo Brasil como alguém que tem circula bem ali no ambiente das redes sociais, enfim, tem um bom trânsito, né, no meio digital. Eu queria a sua visão sobre o cenário nacional. O Lula está chegando agora ao início da campanha com 9 apoios, né, de 9 partidos. A gente estava falando aqui do Ciro completamente isolado, e o Bolsonaro reúne 3 partidos, então é a maior corrente de apoio, né, das campanhas do ex-presidente Lula. Como é que você tem visto esse início de campanha agora oficial do PT à presidência? Não, eu acredito que nós temos um grande desafio, que é a vitória no primeiro turno. E esse desafio é um desafio difícil, não é fácil. A gente se empolga e vê o crescimento nas pesquisas. É muito bom ser nordestino por várias questões, inclusive que a nossa vida é fácil aqui. Todo mundo é Lula. A gente não vive algumas situações que em outras regiões do país muitas amigas e amigos relatam. Mas eu acredito que a vitória no primeiro turno vai ser uma vitória difícil, mas que é possível de alcançar se nós tivermos o empenho necessário para isso. Eu sou fundadora do PSOL, ou seja, eu não sou uma pessoa que fica confortável com o tamanho de abertura de arco de alianças que foi feito para essa composição. Mas, graças a Deus, eu tenho a compreensão política da necessidade desse movimento histórico para a gente derrotar o fascismo no Brasil. E assim como no Ceará, no país, mais do que nunca, depois do que a gente viu que o Bolsonaro foi capaz de fazer, desgovernando o nosso país, nós precisamos sim de um arco de alianças mais amplo para que a gente possa derrotar da forma mais concreta possível a candidatura do Bolsonaro, para a gente iniciar a trajetória da derrota ao bolsonarismo, que nós sabemos que são 2 momentos diferentes. E também a gente está vendo uma escalada de ameaça, de golpe, de coisas desse tipo por parte do Bolsonaro, caso venha a perder a eleição. Ele sabe os crimes que cometeu e sabe que possivelmente ele e os filhos serão presos, porque são criminosos ocupando esse espaço da política. Então, eu não acredito que vai ser uma eleição fácil para a gente conseguir ganhar no primeiro turno. A gente tem muita luta para fazer. Uma retirada hoje do Ciro para apoiar o Lula seria um ato de patriotismo, de amor ao povo brasileiro e ao Brasil, mas eu acredito que nós não vamos poder contar com essa lucidez por parte do Ciro Gomes. Pelo contrário, ele tem sinalizado que até mesmo em um segundo turno ele vai para Paris, ele não vai apoiar, talvez porque ele esteja sonhando aí com a possibilidade de ser uma oposição já ao governo Lula, né? Enfim, o que se passa pela cabeça do Ciro? Mas o que eu sei é que nós temos um grande desafio, e aqui no Ceará, nós, o pessoal, estamos muito dispostos, assim como o pessoal nacional, a encampar com unhas e dentes, com gosto, esse desafio. E a gente vai fazer juntos, né, nessa unidade da esquerda e de setores mais amplos aqui do país, para que a gente possa derrotar Bolsonaro e fazer, como diz o Lula, o Brasil ser feliz de novo. Muito bom. Obrigada, essa foi a Adelita Monteiro, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL do Ceará. Daqui a pouco candidata, né? Depois da convenção de hoje, daqui a algumas horinhas. Sim. Obrigada, Adelita. Obrigada pelo seu tempo aqui. Tchau, gente.